Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a esta segunda parte de la primera jornada del curso de verano de Campus Juste sobre los 30 años de España y Portugal en la Unión Europea. Vamos a hablar esta tarde sobre las dictaduras ibéricas y el proceso de integración europea después de 1945. Y tenemos para ello a dos expertos, una de ellas que viene de Portugal, que va a ser la persona que abre en primer lugar. Se trata de María Fernanda Arroyo, que es secretaria de Estado de Ciencia, Tecnología y Educación Superior, doctora en Historia Contemporánea de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nueva de Lisboa, investigadora y presidenta del Instituto de Historia Contemporánea de la FCHSH y fue coordinadora del programa Pedro Hispano, programa de doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la misma universidad. Es miembro del Consejo Asesor del programa Gulbenkian de Lengua y Cultura de la Fundación Carlos T. Gulbenkian y es coordinadora de proyectos de investigación. Ha publicado varios textos en las áreas de investigación de la historia de Portugal en la historia del siglo XX, sobre la economía y la sociedad contemporánea de Portugal. Para nosotros es un gran placer tenerla aquí, representando, por un lado, la rama académica como miembro de la Academia de la Historia de Portugal y al mismo tiempo representando al Gobierno de Portugal como secretaria de Estado de Ciencia, Tecnología y Educación Superior. Estamos especialmente agradecidos, además, porque sabemos que tiene una agenda bastante complicada. Acaba de llegar ahora mismo de Portugal de un encuentro que han estado organizando estos 3 días atrás, bastante intenso, y ha conseguido liberarse para estar aquí con nosotros, con lo cual nos sentimos especialmente honrados de tenerla aquí con nosotros. Así que, sin más, vamos a empezar esta primera jornada de la tarde con la parte portuguesa. Ella nos va a hablar sobre la dictadura portuguesa y el proceso de integración europea después de 1945. Profesor Arroyo, el micrófono es suyo. Olá, buenas tardes a todos. Eu tentarei falar portunhol ou em qualquer coisa parecido a espanhol. Queria dizer antes de mais que é uma honra e enorme prazer estar aqui. É a terceira vez que estou aqui em Juste. Me gusta muitíssimo. Por todas as razões, porque é um espaço lindíssimo, porque tem uma história fantástica que nos aproxima, mas, sobretudo, porque tem pessoas fantásticas e uma academia de excelência é muito importante, e, sobretudo, porque nós trabalhamos a história de Portugal e de Espanha e a história da Europa e da construção europeia e compreendemos cada vez mais como é importante. Este curso me diz muitíssimo porque é uma honra participá-lo com professores e os dois organizadores deste curso e, portanto, é um imenso prazer, uma honra e, sobretudo, porque a história é o que trago sempre no coração e a história da construção europeia é, para mim, um aspecto fundamental para compreendermos nós outros e o que vivemos hoje em dia. O que proponho, não sei se viene da apresentação, que está ligada, não? Sim? Ok. O que eu proponho é observarmos 3 tempos da nossa história contemporânea em Portugal. São tempos um pouco parecidos com o que aconteceu em Espanha e a última vez que estive cá, precisamente estive num trabalho e numa apresentação comparando a história da construção europeia portuguesa e espanhola num percurso que se chamava Inexoravelmente a dois, tínhamos que ser os dois e uma história que se acompanhava uma à outra. Hoje não, solamente apresentarei o caso português, mas creio que tem muitas coisas parecidas com o caso espanhol em certas circunstâncias. O que proponho, portanto, é compreender que nós temos, sobretudo em Portugal, 2 ritmos e 3 tempos em que a história acontece. A história de Portugal e a construção europeia. Como todos sabemos,
em 28 de março de 77, chegamos ao fim desta história. Creio que hoje de manhã o professor Manuel Hoff contou, a partir de 77 ou de 86 para a frente, uma história que em 77 teve um momento especial, quando o primeiro-ministro do governo constitucional de Portugal, Mário Soares, oficialmente apresentou o pedido de adesão de Portugal às comunidades europeias. 10 anos mais tarde, a 1 de janeiro de 86, como a Espanha, Portugal transformou-se, ficou oficialmente membro das comunidades. Uma história que para Portugal tinha começado mesmo antes da Segunda Guerra Mundial. Há uma história, há um passado. Portugal esteve presente nas discussões, e a Espanha também, nas discussões que a seguir à Primeira Guerra Mundial pensaram sobre as possibilidades da cooperação europeia. Respondeu aos questionários que também a Espanha propôs no final da década de 20, mas depois tudo desapareceu e em Portugal começou um regime autoritário, como bem sabem, o Estado Novo, comandado por Salazar. A Segunda Guerra Mundial alterou muitíssima coisa em Portugal, mas, sobretudo, alterou a sua relação com o mundo, na Europa, nas colónias, com a Espanha, com todo o mundo e muitíssimo com os Estados Unidos também. A partir daí, acontece uma história, esta história que eu proponho que tem 2 ritmos e 3 tempos. E por que 2 ritmos? Porque para Portugal foi sempre muitíssimo importante a ideia da questão colonial. E, portanto, é muito difícil compreender como a história acontece sem ter sempre em consideração estes 2 ritmos. E o que vos peço é para compreender que estes 2 ritmos são como 2 faces de uma mesma moeda. Não são contraditórios. Parecem-nos a nós, hoje em dia, e a partir de determinado momento da história, contraditórios, mas não eram contraditórios para o Estado autoritário de Salazar. De um lado, a relação com o mundo europeu, do outro, a questão das colónias e a questão atlântica. Durante muito tempo, a historiografia pensou que, mas como? São contraditórios? Não, não são. É muito importante para compreendermos que, para nós hoje, são contraditórios. Não era possível aprofundar a relação com os países europeus e, simultaneamente, manter as colónias. Mas, para a cabeça das autoridades portuguesas, era possível. E era esse o entendimento. E, portanto, tudo se passa neste cenário onde temos estes 2 lados da moeda, 2 ritmos, um que nunca queria deixar as colónias, o outro que percebia que tinha que se aproximar da Europa e dos países europeus. E vamos ter 3 tempos. 3 tempos, como veremos, um tempo que tem logo a ver com os anos do pós-guerra, os anos que nos aproximaram do Plano Marshall, os anos que nos aproximaram da Europa, os anos que vamos ter que compreender muitíssimas coisas e os anos em que, pela primeira vez, o regime, o Estado Novo, o poder político, se vê confrontado com a possibilidade de ser derrubado a sério. A sério. Um segundo momento será o segundo momento que nos aproxima de outro tipo de Europa que não as comunidades europeias. A EFTA, como veremos, já nos anos 60. Serão outros os desafios, serão desafios muito complicados, como veremos, e serão momentos também complexos para outros países da Europa. Um terceiro momento será o momento em que tanto a Grã-Bretanha, que deixa a EFTA, como Portugal se vão aproximar, então, das comunidades económicas europeias, contrariando muita coisa e, sobretudo, contrariando os princípios fundamentais do que era o pensamento de Salazar. Portanto, um momento, um compasso, que, por outro lado, é sempre um balanço entre aquilo que Portugal quer e aquilo que é obrigado a aceitar. É muito importante compreender isto também para um país que é uma ditadura. E é uma ditadura forte e que dura até os anos 70.
este conflito permanente entre aquilo que se queria para o país, de autonomia, autarcia econômica, e aquilo que era possível. E, de repente, há um momento aqui fantástico que é a ideia que, durante a guerra, queremos manter a naturalidade que havia antes, como dizia Salazar, mas como as coisas cambiam muitíssimo e o país se vê confrontado com uma neutralidade muito difícil e uma economia de guerra que efetivamente tem a ver com um país que sofre muitíssimo o impacto da guerra. Nomeadamente na questão colonial, abrindo um espaço que era procurado para a autonomia desses países. E, portanto, entramos aqui num segundo momento também na história do Estado Novo, que é este, que já não é apenas o país que projeta ser, é um país que tem que se conformar com aquilo que também o mundo o deixa ser. É difícil para um ditador como Salazar. E, sobretudo, como veremos, pondo em causa alguns princípios que eram fundamentais e que estiveram na base da Constituição do Estado Novo. Por outro lado, o ritmo da construção europeia ditará também os seus timings para Portugal, como veremos. Então, o que proponho? Olharmos para estes dois ritmos. Se me permitem, eu trocarei pelo computador, senão não podem ver a apresentação e eu não preciso disto. Não podes passar? Ok. E, portanto, o que proponho é isto, é estarmos sempre a pensar entre uma Europa, um país a dois tempos, a dois ritmos, com vários tempos, e onde temos que pensar sempre nestes binómios. Autarcia, cooperação. É como em Espanha. Europa, África. Ditadura, conservadorismo, modernidade, Europa. Não é o mesmo para a Espanha. Espanha tem uma proposta de modernização econômica que combina com a Europa, mas Portugal não. Temos, de facto, estas condições essenciais. A natureza do regime, a questão do desenvolvimento econômico e social, o nível e a política estratégica, o pensamento que Portugal tem em termos de política externa e de cooperação, a questão da internacionalização, o papel de Portugal no quadro internacional, que é diferente de Espanha e que cambia também com a Segunda Guerra Mundial, a questão das colónias, não apenas pela integridade, pela resistência, mas também porque as colónias se desenvolvem neste período, a ideia de conciliar estes paradoxos, estes contraditórios, e, portanto, uma autarcia que vamos lutar por ela, mas que é verdadeiramente impossível. Mas temos a noção sempre que não podemos ficar isolados, que não podemos ficar sozinhos. Vejamos então o primeiro tempo, no fim da guerra. Uma guerra que Portugal quer manter a neutralidade, que mantém aqui relações próximas com a Espanha, mas que, de um primeiro momento, de uma neutralidade muito equidistante, passa para uma neutralidade de colaboração com os Estados Unidos e com a Inglaterra. E foi fundamental. E isto garantiu a sobrevivência do regime em Portugal, como sabemos. Esse momento é um momento em que Portugal enriquece muitíssimo durante a guerra. O que ganha em ouro e moneda é verdadeiramente impressionante e, sobretudo, se em contraste com os outros países. Portugal chega ao fim da guerra muitíssimo rico. Mas este foi o problema, é que ganhou muito dinheiro, muitas poupanças nos bancos, mas realmente não investiu economicamente. Durante a guerra acontece em Portugal os dois
principais planos de modernização econômica: o plano da eletrificação do país e o plano da modernização industrial. É uma ruptura brutal, porque verdadeiramente o país não queria, e apenas uns engenheiros e uns precursores e modernistas criam esse desenvolvimento econômico, que contrariava o país que muitos queriam, um país agrícola, um país conservador, um país com uma mão de obra barata e nunca um país industrial que o aproximava do resto do mundo. E, portanto, foi uma luta muito forte que ganhou em 1944 e 45, mas que, passados muito poucos anos, perdeu novamente, invertendo esse modelo de modernização econômica para um modelo, outra vez, muitíssimo conservador. Por várias razões. A primeira é porque, de facto, como o país não tinha ganho nem alterado o seu tecido econômico e social durante a guerra, mas apenas ganho dinheiro, necessitou de importações, como o resto de todos os países, necessitou de muitíssimas importações. Nós éramos um país muitíssimo dependente do exterior, muitíssimo. Eu creio que mais do que Espanha, porque mesmo os bens agrícolas fundamentais, nós tínhamos que importá-los. E, portanto, mesmo com o programa de modernização, tínhamos que importar tudo: trigo, pão, energia, máquinas, tudo tínhamos que importar. Neste momento, era muito desfavorável, porque aquilo que tinha permitido ganharmos dinheiro durante a guerra tinha desaparecido. Já ninguém queria wolframio ou conservas. E, portanto, a balança de pagamentos de Portugal vai cair para níveis negativos, como nunca tinha acontecido durante o Estado Novo. Salazar, se chegou ao poder, foi porque equilibrou as finanças do país. E, portanto, quando, de repente, em 1948 e 49, se percebe que entrava novamente em déficit financeiro, foi o caos, numa altura que coincidiu com a primeira crise política a sério que pôs em causa o regime e que se discutia a aproximação com a Europa. E isto provocou uma coisa extraordinária para Portugal. Depois de um primeiro momento em que Portugal, contrariamente à Espanha, é convidado para fazer parte do clube daqueles que vieram a construir a Organização Europeia de Cooperação Económica, Espanha ficou de castigo e Portugal intercedeu por Espanha contra o parecer de todos os diplomatas. Portugal vai dizendo: nós vamos para a Organização Europeia de Cooperação Económica, para a Conferência de Cooperação Económica, mas atenção, se as condições continuarem como estão agora, em vez de sermos um país que não precisa da ajuda financeira americana, vai passar a ser um país que precisa da ajuda financeira americana. A verdade é que, entretanto, com o anúncio do Plano Marshall, tinha vindo tudo ao de cima. As ideias do Salazar eram muito claras a esse respeito. Anticomunismo, anti-americanismo, anti-cooperação entre os países. E são imensas as declarações que nós temos na altura, dizendo, criticando não só o caminho do comunismo, era natural, mas também uma lógica muito anti-americanista, muitíssimo, e que vai acompanhar praticamente todo o regime. E por isso, nunca aceitar o auxílio, a ajuda financeira americana, mas, por outro lado, uma ideia muitíssimo crítica em relação à cooperação europeia. Salazar até gozava, dizendo: andam para aí em reuniões esses europeus todos. Mas participa porque tem clara consciência que não pode ficar de fora. E, portanto, Portugal está entre os primeiros da Conferência Europeia, da criação da OSCE, da criação da União Europeia de Pagamentos, e está sempre presente. Agora, quando a situação financeira caiu, teve que fazer a principal inversão de política externa que conhecemos até os dias de hoje. E de um país que não queria auxílio financeiro dos americanos, foi pedi-lo que fosse dado muito depressa, porque ele lo necessitava muitíssimo.
Foi a confirmação de que Portugal não podia viver sozinho, mas foi também a confirmação de que o programa de modernização era muito crítico em Portugal e aqueles que queriam voltar a um programa mais conservador ganharam então posição. E mesmo quando nós tínhamos que apresentar o programa português junto dos Estados Unidos ou junto dos europeus, o que vem em primeiro lugar é a ideia de que se pensam que Portugal vai a ser um país industrial e moderno, não vai. Somos um país agrícola e queremos continuar assim. E, portanto, o programa de modernização como que se atrasou. Mas a história foi mais forte, a história do movimento da modernização. E, muito em breve, a verdade é que a modernização do tecido econômico ultrapassou essas ideias. E aí tinha muitíssimo a ver com a relação que já tínhamos na altura com os países europeus. É porque, na verdade, a maior parte dos câmbios comerciais, econômicos, se faziam ora com os Estados Unidos, ora com os países europeus. E, portanto, isto era um mundo de contradições, apesar de Salazar dizer não. E diziam, perante a Europa, não, nós não queremos nada da cooperação europeia, o que nós queremos está em África e achamos muito triste que os países europeus aceitem o apoio americano em vez de olhar para si próprios, para os velhos países europeus e para o continente africano. E esta era a ideia essencial relativamente às ideias de cooperação com os países europeus. A história foi mais forte. E, de repente, tivemos que nos aproximar dos países europeus. E tivemos que fazer parte do processo de construção europeia. E aquilo que Salazar tinha medo aconteceu. Afinal de contas, era com a Europa que nós estávamos em contacto e era com os países europeus que tínhamos a maior parte das nossas trocas. Mas, entretanto, tinham acontecido outras coisas. É que Portugal, que tinha muito medo a seguir à guerra e quando foi do Plano Marshall, que os americanos estivessem, afinal de contas, a querer três coisas. O ouro supostamente alemão, germânico, dos nazis que estava em Portugal. Com medo que fosse um estratagema por causa das bases dos Açores. E terceiro, que tudo isso escondesse a ideia dos americanos de ficar com as colónias portuguesas em África. E aí alinha muitíssimo com França, e aí alinha muitíssimo com os poucos países europeus que ainda tinham ambições nas colónias africanas. Mas a história tem estas coisas, a Guerra Fria vem desdramatizar tudo isto. E Portugal, de repente, a questão do ouro alemão deixa de ser importante, a questão dos Açores resolve-se com uma renegociação com os americanos e com os ingleses. E, entretanto, Portugal precisa muitíssimo do apoio dos países europeus e acaba por entrar neste esquema europeu que foi muito importante para Portugal. A história de Portugal na construção europeia tem aqui, então, a sua grande viragem. Fica realmente um país europeu, mas sem vontade, sem convicção. É como se tivesse a cabeça nos países europeus e o coração em África. E as contradições acontecem sempre assim. E é assim que vai organizar a sua vida perante a Europa. Só por isto, e porque, de repente, o auxílio americano, por um lado, e o auxílio que vem via países europeus pelo outro, vai permitir que Portugal recupere da crise onde estava e que, a partir da década de 50, como Espanha um bocadinho menos, entre num processo acelerado de desenvolvimento económico e industrial. E aí a modernização do país foi mais rápida do que as convicções políticas. Aquilo que tinha acontecido inicialmente em que a política
o enunciado político do Dr. Oliveira Salazar venceu a dinâmica da modernização, aqui vira-se completamente e, na verdade, o crescimento económico de Portugal durante os anos 50 é muito grande, vai ser ainda maior na década de 60 e permitiu que alguma elite económica e política do país pressionasse no sentido, então sim, de uma mudança a sério na política económica, que trazia sempre uma coisa associada: a noção de que essa modernização se fazia na Europa e com a Europa. Se há algo que aqui fica muito claro nas opções de Portugal perante a construção europeia, é que elas são realmente ditadas por razões de natureza económica. Num primeiro momento, contrariando as ideias políticas. É por isso que, no final da década de 57, Portugal depois vai fazer parte de tudo, Conselho da Europa, NATO, União Europeia de Pagamentos, Agência Europeia de Produtividade. Portugal está em todas estas organizações europeias, beneficia de todas elas, muito, e, de repente, quando chega ao final da década de 50, as coisas entram outra vez em convulsão e entramos num segundo tempo. Internamente, o país quer outro caminho, quer a modernização económica, e surgem novamente conflitos políticos a sério. São os anos do Humberto Delgado em Portugal. São os anos do grande terremoto político que acontece como grande segunda crise política contra o regime, depois daquele que foi no final da Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, as dinâmicas ao nível dos países europeus também mudam. E as opções, como sabemos, como todos sabem, da ideia da Europa alargada e de uma Europa de comércio livre, focam-se agora numa Europa de cooperação que vai dar origem à SECA e à CEE. E Portugal aí fica, outra vez, muito preocupado. Que fazer agora? E surge algum conflito interno entre aqueles que criam a modernização económica e que estão alinhados com a ideia de que Portugal tem que se aproximar mais dos países europeus. E encontram-se aí coisas notáveis. Para os mais velhos, que com certeza se lembram do Marcelo Caetano, que sucede a Salazar no poder, Marcelo Caetano, no final da década de 50, em 1958, faz um discurso mais europeísta do que os grandes pais da Europa, quase. Mas, por outro lado, é quando também se afirma em Portugal uma ala muito mais conservadora e que está muito mais ligada aos interesses coloniais e que diz não. Começa-se a perceber que aqueles dois lados da moeda começam a ter contradições mais fortes, confirmadas por aquela contradição que é: mas que país é este? Até porque, entretanto, vai começar a guerra colonial, que quer ir para as colónias e manter-se nas colónias, mas, ao mesmo tempo, a sua realidade económica e as suas dependências são com os países europeus. É nesta circunstância que é criada a EFTA, é ao mesmo tempo que há o caminho da CE e Portugal fica aqui confrontado. E agora? Bom, se Portugal não estivesse estado na OSCE e não tivesse tido aquele percurso, eventualmente não teria sido convidado para fazer parte da EFTA. Porque uma coisa é certa: a CEE, as comunidades europeias, nunca aceitariam Portugal. Desde logo pelo seu regime político. Entretanto, Portugal o que é que faz? Perante isto tudo, e sobretudo por causa dos acordos comerciais, vai criar
um espaço económico com as colónias. E cria este espaço económico português, que é aquele EEP que está ali, procurando então fazer o quê? Criar uma espécie de pequena comunidade europeia ou pequena Commonwealth com as colónias portuguesas, desejando até incluir o Brasil e a amiga Espanha, numa espécie de sobrevivência em relação às dinâmicas europeias. Mas, na cabeça deles, como vos digo, ainda são duas faces da mesma moeda. Aquilo que para nós agora é evidente, uma coisa não dava com a outra, para Salazar era absolutamente natural. Tão natural que é o mesmo homem, que é um senhor chamado Correia de Oliveira, que em Portugal é o principal ator da presença de Portugal na Europa, desde o final da guerra, e é ele, o mesmo, que escreve o diploma que cria o espaço económico português com Angola, Moçambique e desejando que fosse ainda maior. No momento em que, então, de uma vez por todas, e com alguns protagonistas que ainda estão vivos, muda então de estratégia económica e diz, não, claramente temos que avançar para a industrialização a sério e temos que avançar numa maior abertura ao exterior, contrariando a política autárcica que vinha tendo. Os conflitos vão agora acentuar-se. Entretanto, começa a Guerra Colonial em 1961. Portugal está em guerra. Portugal mantém guerra até ao 25 de Abril em 3 frentes. E é este país em guerra, pequenino, mas a achar que era enorme, que cresce como nunca cresceu economicamente durante a década de 60, que tem a sorte de ser levado para a EFTA e de encontrar aí esse caminho. Agora, é evidente que isto não podia durar muito. Primeiro, porque há muitas contradições internas, nomeadamente no tecido económico e social, e na oposição política ao regime. E onde, cada vez mais, a ideia da modernidade e da modernização se opõem àquilo que são as ideias de outros mais conservadoras. A oposição a crescer, o país a crescer, mas com desequilíbrios muito grandes. Nomeadamente numa coisa que Espanha, por exemplo, nunca aconteceu. O enorme desequilíbrio entre a indústria e a agricultura. É que, de repente, foi tudo para a indústria e a agricultura sem crescer. Para aqueles que têm mais sensibilidade para a economia, nos anos 60 e até ao 25 de Abril, a indústria em Portugal está a crescer a 8% ao ano. É imenso. E a agricultura a 1%. Portanto, os desequilíbrios são muito grandes. São os anos dos grandes grupos económicos, alguns deles agora a desmembrar-se. São os anos dos grandes conflitos políticos. E é nesta altura que, de repente, a Grã-Bretanha se lembra de pedir conversações com a CE. E agora Portugal. É que a EFTA tinha sido uma solução ótima para o país, porque não punha em causa nem o regime político, nem as colónias. Agora, a partir do momento que a Grã-Bretanha pede adesão à CE, bom, é a preocupação enorme que fazer perante isto agora. Toda a gente compreendia que a CE não era compaginável, não podia acontecer ao mesmo tempo do que aquele país. Bom, algum desespero, algumas indecisões, sobretudo a ideia da política externa e das convicções de Salazar, anti-europeístas, mas expressamente anti-europeístas. Mas a Grã-Bretanha pede, em 63, Salazar hesita, e quando pensa, através de uma embaixadora, em abrir
eventualmente uma conversa nesse sentido, o Sr. Charles de Gaulle veta a entrada da Grã-Bretanha e Portugal sente um alívio enorme. E, portanto, ficou o problema resolvido por enquanto. Mas voltamos ao mesmo. Em 67, 68, a Grã-Bretanha pede outra vez a aproximação à CE. E, novamente, a grande angústia para Portugal. Em 68, entretanto, aquele Marcelo Caetano que eu há pouco vos disse, está a caminho de suceder a Salazar, que, entretanto, cai da cadeira em 68 e vem a morrer em 1970. E o país entra num outro momento em que, agora, no segundo pedido da Grã-Bretanha à CE, procura acompanhar e virar-se para a CE. Nessa altura, por fim, é feito um estudo muito importante em Portugal, um relatório muito importante que faz a caracterização toda da situação do país e que vai ser publicado em 1970 e onde então, pela primeira vez, fica claro que, das duas uma, ou o país acentua a sua relação com a Europa, com os países europeus, e cria caminho para uma aproximação à CE, e que isso já não é passível, já não pode acontecer com a ideia do aprofundamento com as colónias. É a primeira vez que surge um documento em Portugal que diz isto é contraditório. Já estão a escrever neste documento homens conhecidos, para os mais velhos, o Silva Lopes, que morreu há relativamente pouco tempo, o João Cravinho, o Rogério Martins, muitos daqueles, o Rui Teixeira Guerra, muitos daqueles que vêm a ser depois os protagonistas da mudança a seguir ao 25 de Abril. Bom, desta feita, as coisas evoluíram noutro sentido. Como sabemos, a Grã-Bretanha acabará por entrar na CE e Portugal, como os outros países, fica então com espaço para fazer um acordo com a CE e com a Euratom, que será assinado em 1972. É o pacto possível. É o pacto deste acordo com a Europa, que é ainda um acordo tímido, mas que é um acordo que não pode deixar de acontecer e que, uma vez mais, permite então que Portugal encontre o seu lugar. É esta um pouco a história que leva então à assinatura em 1972 do Acordo de Comércio Livre de Portugal com a CE e de Portugal com a SECA, nas vésperas do 25 de Abril e da Revolução. A Revolução, naturalmente, cai aqui num momento de grandes mudanças. São o fim das colónias, o processo da autodeterminação e da descolonização, num tempo enorme de crise à escala mundial, a grande crise dos impactos do petróleo e depois a grande crise do início dos anos 70, para Portugal, vivendo já muitos desses desequilíbrios, e nas vésperas do 25 de Abril, já tínhamos muitos observadores a dizer, atenção, este modelo económico de grande crescimento não vai aguentar-se durante muito tempo. Mas, enfim, veio o 25 de Abril, tudo isto ficou em segundo plano e o 25 de Abril hesita, os protagonistas da Revolução hesitam durante aqueles primeiro, segundo ano, como fazer em relação à Europa, até que se afirma claramente a opção, liderada por Mário Soares, de que a Europa agora surgia, não só como o caminho, sendo que não havia outro, para as relações económicas, mas agora, uma vez mais, também como uma solução política. E, de repente, a CE é aquela que nós não podíamos estar, porque nem sequer o nosso regime político o permitia,
é também a garantia para que o país não entre numa deriva de esquerda muito radical e que encontre, através da Europa, o apoio necessário para uma organização de tipo democrático. E Mário Soares, que nunca lhe tinha passado pela ideia estas coisas da Europa, de repente compreende isso, lança-se nas rondas europeias para a defesa do país e o apoio à democracia no país e avança, então, já com Espanha, para o primeiro pedido formal de adesão de Portugal às comunidades europeias. Até 1986, a nossa história comum, esta história da aproximação, das negociações, uma história feita de avanços e de recuos, com o mundo a mudar, e de que maneira, uma vez mais, com a Europa a viver e a sobreviver a crises. Eu penso que nós, historiadores, cientistas sociais, temos uma noção, às vezes, diferente do significado destas crises que mesmo hoje vivemos. A Europa já viveu e sobreviveu a muitas crises, o mundo também. Normalmente encontrou o seu lugar e é também esse otimismo que eu acho que nós devemos ter na nossa lógica da construção europeia. Não esqueçamos uma coisa, eu penso que foi algo semelhante que aconteceu em Espanha para Portugal. A mudança foi enorme. O antes e o depois de 25 de Abril, o antes e o depois da Europa. E, de repente, Portugal ficou confrontado com um país, na escala que ele realmente tinha, como nação, que não tinha nada a ver com a ideia mítica, a ideia projetada de um país grande, em que considerava suas as colónias sendo do mesmo espaço que não eram. Um país que, portanto, passa a reconhecer-se num retângulo físico muito mais pequeno, com uma realidade muito diferente relativamente ao regime político que tinha tido no passado e que agora se entrega a uma Europa com um enquadramento muito diferente. Eu creio que pensamos muito pouco nisto. A mudança para Portugal foi imensa, imensa. Foi muito, muito, muito exigente. Em 5, 15 anos, no máximo, termos mudado. Todas as nossas referências se alteraram. Um país que entra no desenvolvimento, na modernidade, que entra na Europa, que tem que se reconhecer como país e que, de facto, entra nesta aventura europeia e ela serviu também para o país passar a conhecer-se a si próprio. Eu penso que é hoje o sentimento, e eu sou uma europeísta convicta, penso que é um pouco este o sentimento com que olhamos hoje para a crise na Europa e com que olhamos hoje também para estes acontecimentos recentes da saída da Grã-Bretanha. Não são inesperados, não são impossíveis. Quantas vezes nós vimos propostas de construção europeia com a Grã-Bretanha, sem a Grã-Bretanha, com a Alemanha? Basta conhecer a história das propostas europeias. Mas uma coisa é certa, nós, em Portugal, pelo menos, passámos a conhecer-nos como um país diferente a seguir ao 25 de Abril e passámos a conhecer-nos como um país, Portugal, mas também um país que é seguramente europeu e que se sente também europeu. Muito obrigada.